E hoje vamos falar do smartphone com sensor de 200 megapixels mais barato do mercado. E eu tô falando dele, Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Nome curto. Bora, roda a vinheta aí. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. E hoje, como vocês viram, vamos falar desse smartphone aqui que é um intermediário da Xiaomi. Interessante, hein? A gente só veio testando top de linha. Esse daqui eu considero um intermediário premium. E logo você vai descobrir o porquê. E queria agradecer a galera que enviou esse smartphone aqui pra mim. Vai ter o link na descrição se você gostar. Vê o review primeiro. Vê o review primeiro que é melhor. Depois você vê se gostou ou não. Se você curtir, vai ter um link na descrição pra você comprar um desse aqui. E você sabe que aqui é um canal onde a gente fala de fotografia. Então meu foco principal sempre vai ser nas câmeras. Claro que eu vou passar por toda a ficha técnica, vou dar aí a minha opinião sobre o desempenho dele, bateria, esse tipo de coisa, mas o foco realmente, os testes são direcionados para a câmera, ok? Então agora, ó, botãozinho da ficha técnica. Ô José, aperta o botão da ficha técnica, que é o botão do lado do vermelho. Isso, esse aí. Ficha técnica, Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Esse smartphone com esse nome gigantesco, ele possui um processador da MediaTek que é o Dimensity 1080, que é um octa-core que vai até 2.6. E eu confesso pra você que eu ainda não tinha testado um smartphone com esse processador. Vai ser a nossa primeira vez. Muito legal. E a GPU é a Mali G86MC4. Rapaz, que não é complicado. Por que não põe os nomes assim, tipo GPU Cláudio? Isso é muito melhor. Esse exemplar aqui tem a memória RAM de 8 GB, mas você tem até de 12 GB no mercado aí. E ele possui um armazenamento de 256. A tela é uma OLED com tamanho de 6.6, então é um tamanho bom. E a resolução é de 1080 por 2400. E ela alcança até 120 Hz. Olha só que interessante, hein? Intermediário premium aí, eu tô falando pra você. E o seu brilho máximo é de 900 nits. E para proteger essa tela aqui a gente tem o Gorilla Glass 5. Ele possui NFC e vem com o Android 12. Por que o Android 12? Quero saber por que o Android 12 e não 13. Por quê? Não sei. Mas ele vem com o Android 12 e a MIUI 14. Então a MIUI já tá na última versão. Isso é interessante. E aqui já vai minha primeira crítica, hein? Porque vocês lembram que eu falei no outro review do top de linha que eu gostei bastante porque não veio um monte de aplicativo, nada a ver instalado. Não veio aqueles monte de joguinho que você nunca vai jogar, Candy, não sei o que. Não veio essas coisas. Mas nesse aqui intermediário já veio. Eu tive que desinstalar um monte. Pelo menos você consegue desinstalar, né? Porque antigamente você nem desinstalar você conseguia. E ele tem proteção IP53 contra poeira e respingos. Então assim, não é pra você tomar aquele banho com o smartphone. É só um respinguinho de água, uma poeirinha. Então cuidado. A câmera principal possui sensor de 200 megapixels, é uma wide 24mm de abertura de 1.7. E ele tem aquele sistema de estabilização direto ali no corpinho da lente ali, ó. É muito legal isso. E para fotos normais, sem você ativar nenhum modo especial, que daqui a pouco eu vou falar, você faz foto de 12 megapixels, 50 e, obviamente, o 200 megapixels. Já a câmera ultra-wide, ela possui 8 megapixels e abertura de f2.2. E ainda você tem um plus ali, que é uma lentezinha macro com 2 megapixels e abertura de 2.4. E no vídeo ele faz 4K a 30 fps, 1080 a 30, 60 e 120 e 720p ele faz até 960 fps pra galera do Mas calma, que esses números não valem para todas as câmeras. Daqui a pouco a gente fala sobre isso nos testes. E para encerrar as câmeras, temos a câmera frontal de 16 megapixels com a abertura de 2.5. E é uma wide também, é uma câmera bem interessante. E nessa câmera frontal você faz vídeo de 1080, 30 e 60 fps. Tio Ronaldo, fala da bateria aí. Eu quero saber se a bateria é bom. Vou falar da bateria agora. A bateria ela é de 5.000 mAh, o que eu achei muito decente. E ele vem com aquele baita carregador gigante de 120 watts, que promete carregar do 0 a 100 em 19 minutos. O negócio é bruto. E não possui carregamento por indução. Não tem. Na lateral esquerda temos o sensor de impressão digital e um pouquinho mais para cima o botão de volume. O botão de impressão digital funciona muito bem. Estou bem contente. Eu adoro a impressão digital aqui do lado. Para mim é o melhor lugar para estar. Na parte de cima temos a entrada P2. Olha só, José, entrada P2 pra você colocar esse seu fone velho gamer que você comprou em 95, ainda dá para você colocar. Temos a entrada P2, muito legal.
Temos a saída de áudio, microfone e a IR Blaster. Olha o nome, é muito legal. IR Blaster. Que é tipo um sensorzinho que ele também é um controle remoto, né? Você sabe, a Xiaomi faz, aí dá pra você mudar a TV. É muito legal. Na parte de baixo temos a gavetinha para entrada de 2 chips. Isso, é 2 chips. Não dá para colocar cartão de memória. Não vai enfiar esse seu SanDisk velho aí do Mercado Livre. Já falei. Temos mais um microfone e é óbvio a entrada ali USB, tanto para transferência de arquivos quanto para o carregamento, né, meu querido? E a outra saída do falante, olha só que legal, ele é estéreo. Joia isso aí. E do outro lado não tem nada, é liso, é tudo liso. Na parte de trás a gente tem, obviamente, o compartimento das câmeras, que é levemente saltado assim, eu achei bem bonito. E também na parte de trás ele tem vidro. Ó, rapaz, ele tem vidro, por isso que eu falei, é um intermediário meio premium. É, o negócio é chique, rapaz. Mas na lateral, isso aqui que parece metal, não, é plástico mesmo. Mas legal, pelo menos a traseira de vidro. Agora que a gente já conhece o smartphone, vamos falar sobre o desempenho. E já vamos começar falando dessa tela. Será que essa tela é boa ou é ruim? É uma tela meio mais ou menos? Vamos falar dela. Gente, é o seguinte, eu achei essa tela muito boa. Inclusive, eu acho que é uma das melhores coisas do smartphone. A tela é muito legal. Eu achei que tem bom contraste, boas cores, boa nitidez e o brilho é de 900 nits, que no papel, quando você compara com o top de linha, você fala, pô, vai ter mal diferença. Mas não tem porque eu comparei com o meu Samsung e não tem tanta diferença assim. Na verdade verdadeira, eu não notei diferença em relação ao brilho. Até porque eu usei esse smartphone, principalmente na hora que eu fui fazer as fotos, debaixo do sol e não tive problema nenhum. Eu tava no sol, óculos escuros e em nenhum momento eu tive problema com a tela de estar faltando brilho, não tá conseguindo enxergar alguma coisa. Então eu achei essa tela até bem impressionante para um intermediário. E você possui todas aquelas configurações para você mexer, arrumar a cor, vários perfis de cor e você pode fazer essa regulagem manualmente também se você quiser. Isso é muito bom para a gente que é da fotografia para tentar calibrar o máximo possível para ficar mais fiel. Muito legal. A única coisa que eu percebi de diferente em relação à tela, comparando com os meus top de linha aqui, então o que deu para perceber é que ela faz até 120 Hz, mas ela não faz essa transição de 1 até 120 tão perfeita como os tops de linha fazem. Agora vamos falar desse processador que é o MediaTek Dimensity 1080. Como eu falei para vocês, eu nunca tinha testado. O que eu notei? Que no dia a dia, para você abrir rede social, esse tipo de coisa, você não vê problema nenhum. O desempenho é satisfatório, nada trava, sério, nenhum problema. Quando eu saí para fotografar também não vi problema nenhum, assim, de travar alguma coisa. Tudo rolou muito tranquilo. Nesse tipo de usabilidade, eu não notei diferença nenhuma pro meu Samsung S22, por exemplo, que tem um processador superior. Mas quando você vai para aplicativos mais pesados, tipo jogos, que depende de parte gráfica, aí sim você consegue perceber a diferença dele por um top de linha. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você consegue rodar os jogos, mas você nunca consegue rodar com perfeição na configuração máxima, por exemplo. Ele roda, mas não fica perfeito. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai ser o rei do benchmark. E nem o rei de jogar os joguinhos no modo extreme, gráfico ultra, não sei o quê. Mas você consegue fazer tudo isso. Mas vamos ser sinceros, né? Não tem como um smartphone intermediário fazer tudo que um top de linha faz. Senão, né, ele seria top de linha, não intermediário. Simples. Desempenho da bateria. Bom, como que eu testo o desempenho da bateria? Eu não deixo minha tela ligada aqui por 15 horas e depois fico computando quanto tempo ficou, porque não é assim que a gente usa o smartphone. O que consome mais bateria para mim? Gravação de conteúdo. Porque aí é onde ele tá realmente com processamento, câmera, 4K, esse tipo de coisa. E foto. Então, quando eu vou sair de casa, por exemplo, quando eu sair de casa para fazer o review dele, para fazer as fotos pro review, eu saio de casa com a bateria em 100%. E eu passo o dia fotografando, filmando, isso tudo é muito pesado, esquenta o smartphone, isso quer dizer, mostra processamento dele. E o dia que eu escolhi para sair ainda era um dia de muito sol, depois vocês vão ver pelas fotos aí. Isso quer dizer que o brilho teve que ficar no máximo o tempo inteiro. Depois de um dia inteiro fotografando e fazendo gravação, eu voltei para casa, eu tinha 60% de bateria, que é mais ou menos o que acontece quando eu saio, por exemplo, com o meu Samsung S22 Ultra. Então eu julgo essa bateria uma bateria muito boa. Pode ficar tranquilo que você não vai ter problema com bateria. Você vai conseguir usar ele o dia inteiro sem precisar recarregar. Galera, é o seguinte, agora vamos falar sobre o desempenho das câmeras. Eu sei que é o que você quer ver, né? Você quer saber se é bom? As câmeras. Agora. E eu sempre começo falando do seguinte, câmera modo povão. Né? Porque nem todo mundo é fotógrafo, videomaker, esse tipo de coisa. Nem todo mundo quer extrair o máximo que tem do smartphone. O cara só quer abrir o aplicativo de câmera no modo automático, levantar e fazer assim, ó. Ai, que legal a foto do meu filho.
Para esse tipo de usuário comum, você não vai ter problema nenhum, principalmente na câmera principal de 200 megapixels, que é um sensor e uma câmera realmente muito, mas muito bom. O modo retrato eu achei fantástico, dá para você brincar muito com o modo retrato. Você consegue fazer aquela alteração depois que a foto já foi pronta, você mudar o fundo, se você quer o foco no fundo ou o foco no primeiro plano, tirar um pouco do desfoque ou não. E ele se comporta muito bem nesses modos automáticos. O HDR funciona de uma maneira muito legal, sem dar aquela cara de HDR. Antigamente tinha uma cara de HDR que eu odiava. Hoje eu sinto que melhorou esse balanço do primeiro plano para o segundo plano. Parece mais uma fotografia do que um HDR. Isso tá me deixando muito feliz nos smartphones atuais. O modo noturno, você sabe. Cara, o modo noturno é uma coisa que eu virei fã. É surreal o que o modo noturno faz. Toda vez que eu faço uma foto no modo noturno, eu falo, mano, como? É impressionante. Eu sei que ele bate várias fotos e mescla tudo depois, pega o melhor de uma, o melhor de outra. Mas, cara, é tão rápido que isso acontece. Eu falo, como? A câmera selfie também cumpre muito bem o seu propósito, viu? Eu gostei das fotos da câmera selfie. E a super grande angular, ela também vai muito bem. Só o seguinte, a super grande angular, à noite, ela já não é das melhores, não. Você começa a perder muita resolução e muita nitidez. De dia, normal. Vai que é uma beleza. À noite, evita. Vai para a câmera principal que é melhor. Agora vamos falar como ele se comporta no vídeo automático. Eu fiz aquele teste padrão de saindo de uma cena um pouco mais escura, indo para uma cena mais clara para ver quanto tempo ele demora para compensar. E ele se deu muito bem nessa situação, compensou rapidinho, gostei. Mas não contente com isso, eu fiz esse teste à noite também, saindo da minha cozinha, onde estava a luz acesa, passando pela minha casa num ambiente um pouco mais claro, depois indo para um ambiente um pouco mais escuro, até sair de dentro de casa para a gente ver o céu, ver como é que se comportou. Gostei bastante. Mas isso principalmente na câmera principal. Nas outras eu já não gostei muito, você já consegue ver uma perca de resolução muito grande. Vamos falar uma coisa que eu não gostei muito, que é o seguinte. Lembra que eu falei que não é todas as câmeras que pegam a mesma configuração lá no início? Você prestou atenção nisso? Então, aqui que vai ter esse problema. Por quê? Como ela tem uma diferença muito grande de um sensor para o outro, por exemplo, a câmera principal faz 4K 30. Já a câmera super grande angular não faz, ela só faz até 1080. Então a gente tem um problema porque as câmeras não se conversam. Então quando você inicia uma gravação a 4K 30, por exemplo, você não consegue alterar de câmera. Coisa que, por exemplo, no meu Samsung eu faço. Eu altero todas as câmeras durante a gravação. Até a câmera da frente, inclusive. Porque todas elas fazem o 4K. Então vamos supor agora que eu vou fazer uma gravação com a câmera super grande angular e 1080 mesmo. Setei todas as minhas câmeras para 1080. Nem assim você consegue fazer a alteração de câmera durante a gravação. Você vai ter um slider para você fazer um zoom, mas ele não está alterando a câmera. Ele está só fazendo um zoom digital. Isso faz você perder qualidade. E, gente, eu fiz um teste de estabilização de imagem, onde eu subo as escadas aqui, que é um cenário complicado. Você subir escada, descer escada, é sempre um desafio muito grande para a estabilização. Eu achei que se comportou muito bem a estabilização da câmera principal. Mas eu notei uma coisa aqui que eu não tenho como não falar para vocês. Eu vi que existe uma diferença da estabilização quando você grava em 1080 para o 4K. Na mesma câmera, só muda a resolução. No 1080, a estabilização é bem melhor. No 4K, não é tão bom assim. Achei esquisito. Isso prova uma coisa, que a estabilização não tá só aqui, ó, na câmera como a gente achou. Tem coisas de software também. E esse software funciona melhor com 1080. Xiaomi, o que você tá fazendo aí? Agora vamos falar dele, hein? O modo Pro. Eu já falei pra você e vou falar de novo. Se você quer extrair a real qualidade do seu smartphone, esquece todos os modos automáticos. Eles são bons, eles são joias para o usuário comum, mas antes de você reclamar da câmera do seu smartphone, experimenta usar o modo Pro. Experimenta entender o que são aqueles números ali para você realmente extrair qualidade da sua câmera. Eu fiz até um exemplo aí, antes de eu começar falando aqui do modo Pro, de uma foto onde eu usei o modo noturno, que é fantástico, e depois eu fiz a mesma foto usando o modo Pro, que dá mais trabalho, você tem que mexer nas configurações, você tá tudo bonitinho, mas o nível de qualidade que você consegue é muito além. Mas vamos lá, vamos falar do modo Pro. Ele possui o modo Pro tanto para foto quanto para vídeo, mas veio uma decepção para mim aqui no modo foto, porque a gente não consegue fazer arquivo em RAW. Olha, isso me deixou extremamente decepcionado. Ó, para você que não é da fotografia, o arquivo RAW, ele é um arquivo, como o nome diz, ele é um arquivo cru. Então ele não tem nenhum tipo de pós-processamento que o smartphone faz. Quando você pega o seu smartphone, coloca na câmera automática e aperta o seu dedinho aqui para fazer a foto, ele fez um monte de pós-processamento. Ele aplicou nitidez, contraste, brilho, um monte de coisa que ele acha que vai ficar legal para você. No arquivo RAW, nada disso vai.
E esse arquivo RAW ainda tem um Dynamic Range maior. Ele é um arquivo para você editar e dele você extrai o JPEG. Nada que você fizer no arquivo RAW fica no arquivo RAW. Quando você aperta para editar lá, mexendo nos gráficos para editar o arquivo RAW, ele cria um arquivo do lado dele, que é o arquivo de edição. O RAW, ele sempre fica lá, cru, inabalável. E é nesse arquivo que você consegue ver alguns defeitos que não está sendo corrigido por software, por exemplo. Você lembra lá quando eu fiz o review do Zenfone 9? Que quando eu abri o arquivo em RAW, a gente percebeu que tinha uma distorção meio bizarra nas pontas que não vai no arquivo JPEG, porque o software corrige. Isso quer dizer o quê? Que eu não sei a real potência desse sensor, porque eu nunca vou conseguir descobrir qual é o verdadeiro Dynamic Range dele, se ele consegue compensar 1 ou 2 pontos, ou 3 pontos, não vou saber. E também não sei se essa lente aqui passa por um monte de correção via software. Não tem como saber, porque ele só faz JPEG. Então, todos aqueles testes que eu faço de Dynamic Range, eu nem vou fazer aqui, porque eu não vou fazer em cima de um arquivo JPEG. Arquivo JPEG não é o arquivo correto para fazer isso, que é um arquivo que já está fechado. E só lembrando, o arquivo em RAW não faz diferença para, 95% das pessoas. Para a galera da fotografia, faz um pouco mais de diferença, tá? Mas para você, provavelmente não. Você nunca vai nem usar. Inclusive, é bem provável que você nem sabe que o seu telefone faz arquivo em RAW. Dá uma pesquisada aí. Mas as fotos em si, mesmo eu não tendo o arquivo RAW, as fotos são sensacionais. Esse modo 50 megapixels e o modo 200 megapixels faz uma diferença absurda na qualidade. A gente já testou e viu que não faz diferença se comparar com o arquivo RAW. A gente já fez esse teste. Mas, só falando de JPEG, faz uma diferença absurda. Você ganha muito mais detalhe. É impressionante mesmo. Então, as fotos da câmera principal eu achei fantástica. As fotos da grande angular, foi que nem eu falei para vocês. De dia, você não vê problema nenhum. De noite, já é um pouco mais limitado. Já tem mais ruído e perca de nitidez. A câmera macro, ela é legal quando você tem bastante luz. E quando a iluminação está muito baixa também, ela enche de ruído. Também não é uma câmera muito interessante. Realmente top nesse smartphone é a câmera principal de 200 megapixels. É por essa daqui que você tem que ir atrás dele. E uma coisa que eu tenho curtido bastante nos smartphones da Xiaomi é o sistema deles de edição de foto. Tem vários filtros que são muito bons. Eu já falei para vocês em outro review, eu não sou o cara do filtro, eu não fico aplicando filtro nas minhas fotos, mas os filtros deles são legais mesmo. Você ainda consegue controlar o quanto você quer que esse filtro aplique na sua foto, eu gostei bastante. E fora os modos de edição, onde você tem brilho, contraste, sombras, esse tipo de coisa que também funciona muito bem. E você tem até uns controles de remoção de objeto, pessoas, linhas. Mano, e funciona muito bem. Se você tem um Xiaomi, dá uma atenção para esse software de edição de fotos. É muito legal. Agora, meu amigo, tá faltando o quê? O que tá faltando, José, para nós encerrar isso aqui? Os takes aleatórios, né? Por favor. Então, meus amigos, hoje vai ser o seguinte. Vamos dar um rolezinho, fotografar com ele. Tô gravando aqui com a câmera de trás. Já me diz o que vocês estão achando aí do áudio, se o áudio é bom ou não. Vai passar um carro agora, ó. Ó, e aí? O áudio é bom? Não sei, depois vocês me falam aí. Então vamos dar um rolê, vamos fotografar usando esse smartphone aqui. De preferência eu vou usar a câmera principal aqui, ó, porque é a melhor. Agora é a câmera da frente, infelizmente ela é só 1080, né? Mas tudo bem, vou ter que dar uma esticadinha para caber aqui no nosso 4K. Mas o original é desse tamanho aí, ó. E agora eu estiquei para caber no 4K. Então é isso, vamos dar um rolê, vamos tentar explorar o máximo dessa câmera de 200 megapixels, que infelizmente não faz RAW.
E, gente, esse é o Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. E como você percebeu, não é um smartphone perfeito, mas como intermediário ele é muito bom. Principalmente tela, bateria e a câmera principal. É joia. É um ótimo custo-benefício. Se você quiser, aí tem outras cores, viu? Se você quiser, vai ter o link aí na descrição pra você. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha. Ó, levanta a sua mão aqui, ó. Vem mais, vem mais.